Pronto. Muito bem. São 3 exercícios, né, nessa lista. Confere. Confere. Tá. E o primeiro é esse aqui. Encontre o volume da região do primeiro octante, limitada pelos planos coordenados, pelo plano x mais y igual a 4 e pelo cilindro y ao quadrado mais 4z quadrado igual a 16. É isso? Isso, pro. Que bom que eu não fiz o exercício errado. Teve uma vez que eu fiz o exercício errado, por isso que eu fiquei meio traumatizado. Vamos lá. Ó, primeira coisa, eu só fiz uma observação aqui de quem são os elementos que estão envolvidos na descrição dessa região. Primeiro que são os planos coordenados, só recapitulando, né, que são os 3 planos, plano XY, que é o de baixo, plano XZ, que é desse lado de cá, e o plano YC, que é o do outro lado ali. Certo? Esses são os planos coordenados. Isso só para a gente poder se orientar em relação à superfície, à região que está sendo descrita. Quando a gente fala em primeiro octante, lembra que é quando as 3 coordenadas são positivas, né? A equação x mais y igual a 4, quando eu olho no plano xy, eu tenho só uma reta. E por que isso vira plano? Porque quando eu jogo essa equação para o espaço, o z pode ser qualquer valor. E ao assumir qualquer valor para z, é como se eu pegasse essa reta aqui e caminhasse com ela paralelamente ao longo do eixo z, né? Com isso, a gente tem esse plano aqui, certo? E a gente fica, então... Como eu estou olhando só para o primeiro octante, então eu já parei aqui, não olho mais para o lado de lá, nem para o outro lado, nem para baixo. Então eu ficaria só com esse plano aqui. E aí, o exercício fala deste cilindro e coloca essa equação aqui. A primeira pergunta que eu faço é: essa equação que está aqui é a equação de que curva? Quem sabe me dizer? Que equação é essa aqui? Ninguém? A Isabela respondeu no chat, professora. Ela falou esfera. Tá, eu peço a gentileza de... É porque eu não estou conseguindo ver o chat. Oi, Não, professora. mas obrigado por falar aí, alguém, Lígia, né? Então, mas não é uma esfera. Eu falei na dúvida mesmo, professor, que eu não... Mas parece uma esfera, veja só. Vamos tentar aqui, ó. Eu tenho essa equação. Para ser uma esfera, Isabela, vou usar o gancho para a gente construir juntos aqui, ó. Qual é a equação da esfera? Você lembra? A esfera é centrada na origem, né? Ai, professor, não sei se eu lembro muito bem, não. Tá, vamos tentar. Tá, esse, se não me engano, é x quadrado, X quadrado. y quadrado, Certo. igual a 1. Não, Igual. tem que usar... Ah, não sei. R ao quadrado.
Isso, tá. É ao quadrado, é isso. Eu fiquei imaginando ele ali na origem, não sei por que veio tipo 1 na cabeça. Aham. É o raio ao quadrado, certo? Isso aqui a gente está falando, mas é óbvio que a gente está levando em consideração o eixo XY, certo? Por isso que a gente coloca x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, a única coisa que está acontecendo é que eu estou mudando os eixos, né? Eu estou usando o eixo y e z. Né? Então, eu estou num outro plano, mas eu não deixo de estar falando de uma equação que não é... A diferença dela para uma esfera está nesse valor aqui, vocês concordam? Porque para ser uma esfera, eu tenho que ter a distância sempre a mesma da origem, né? Então, isso aqui é justamente a equação da distância, por isso que eu tenho a esfera, né? Porque eu estou olhando para o triângulo retângulo, né? O raio é a minha hipotenusa e esses caras aqui são os meus catetos. Então, eu sempre tenho um triângulo retângulo. Agora, aqui, ó, esse 4 desalinha um pouco esse negócio, vocês concordam? Por isso que isso aqui não é uma esfera. Se isso aqui não é uma esfera, isso aqui é o quê? Ninguém? É o elipse? Oi? A Tamires falou que é um cilindro Não, e eu falei que é uma elipse. tá. Que é um cilindro é porque está escrito aqui. Mas acontece que isso aqui é a base do cilindro. Certo? Isso aqui é um cilindro, assim como o plano também não deixa de ser um cilindro no seguinte sentido. Toda a superfície do espaço que tem uma curva como base, de uma certa forma, ela é um cilindro. Essa aqui tem essa curva como base e essa curva está correndo ao longo do eixo X, que é o eixo que não faz parte dessa curva. Mas para eu saber que tipo de cilindro é esse, eu preciso identificar que tipo de curva é essa no plano XY. Manuela falou que é uma elipse. É isso, Manuela? É, Por que você acha que é uma elipse? porque é a forma que parece. Qual é a fórmula da elipse? Não, tipo assim, eu não sei a forma. Eu sei que, tipo, a forma, entendeu? Ah, Porque tá. não é uma esfera, é uma esfera meio que achatada. Então, é isso aí. Não, você foi no caminho certo. É um chute, é o tipo de chute que só mesmo um meia esquerda do Corinthians que pode dar, entendeu? É um chute bem dado. É um chute E caprichado. erra. Sabe o que está chutando, entendeu? Tipo, né? Enfim. Por que isso daqui é uma elipse? A equação da elipse, agora eu vou relembrar o seguinte. No eixo, vou colocar aqui primeiro no eixo XY. No eixo XY, a equação da elipse, ela é do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Onde esse a e esse b são justamente os valores onde a elipse cruza os eixos x e y. Ou seja, vou pensar aqui com o a um valor maior que o b, então eu teria uma elipse assim. Guardadas as devidas proporções, isso aqui é a equação da elipse. Acontece que, a hora que a gente olha para essa equação, eu não tenho 1 aqui. Tem 16. Mas eu posso dividir essa equação toda por 16 e reescrever isso de uma forma mais parecida com a equação da elipse. Então, deixa eu apagar isso aqui tudo e vou colocar o texto mais bonitinho, que é o seguinte. Quando eu pego essa equação, 4y² mais 4z² igual a 16,
e eu divido isso por 16, aqui vai aparecer 16, certo? Aqui eu vou cancelar, vai sobrar 4. Aqui eu vou cancelar e vai sobrar 1. Aí sim, nessa equação, eu consigo identificar a minha elipse. Esse 16 eu posso escrever como sendo 4 ao quadrado, esse 4 como 2 ao quadrado, justamente porque nas equações de elipse, a gente tem o valor que aparece aqui, ele elevado ao quadrado é justamente o valor por onde a elipse passa. Então, essa elipse passa no 4 e no menos 4, no eixo Y, e no 2 e no menos 2, no eixo Z. Ou seja, ela passa aqui assim. Tudo bem? Vocês podem dar algum Tudo. sinal de vida aí, por favor, pelo amor de Deus? Agora, Tudo bem. essa elipse, eu estou desenhando, ela está aqui, ó. Ó. Esse ponto aqui, ó, aqui eu estou na equação, no eixo Y. Quando o x é 0, o y é 4. Então, esse ponto aqui é 4. Esse ponto é 4. Então, esse ponto passa exatamente aqui. Se aqui é 4, aqui assim mais ou menos vai ser o 12. Então, essa parte da elipse aqui, ó, justamente essa parte aqui da elipse, ela passa mais ou menos aqui assim, ó. Tudo bem? E por que eu estou falando isso como um cilindro? Porque essa elipse toda, que está aqui, assim, ela caminha ao longo do eixo X, formando um tubo cilíndrico, só que, ao invés de ser de formato circular, é de formato elíptico, tá? Então, ó, ao invés de eu ter isso aqui, o que eu tenho é essa é a parte que eu estou vendo do meu cilindro elíptico. Tudo bem? Vou apagar isso aqui. E, obviamente, que o que eu estou mostrando aqui, ó, uma parte desse cilindro está atrás do plano e outra parte está na frente. Assim como o plano, uma parte do plano está dentro do cilindro e outra parte está fora. Então, esses caras, eles se interceptam, certo? Eles têm uma interseção entre eles, que é essa curva aqui. Ó. Consegue visualizar isso ou não? Sim, dá para visualizar. Sim. Então, quando eu corto, ou seja, quando eu recorto, né, quando eu junto todo mundo numa coisa só, eu fico com essa parte aqui do plano, consequentemente, essa parte aqui do cilindro a gente tira fora, e aí eu fico com essa parte do cilindro e, consequentemente, essa parte do plano eu tiro fora, certo? Ou seja, eu fico com essa região. Essa é a região que a gente vai integrar. Na verdade, o exercício trazia esse desenho, certo? Certo. Eu só não sei se todo mundo conseguia enxergar o desenho com todas essas informações que eu falei agora. Eu espero ter ajudado vocês a começar a olhar para os desenhos e entender todas as partes. Assim, a ideia é que vocês olhem para os exercícios, para os desenhos, e vejam cada uma das superfícies que compõem a região e entendam cada uma delas e as reconheça, entendeu? Bom, a primeira etapa desse exercício é encontrar as variações. Deixa eu ver aqui. Alessandra, você conseguiu achar essas variações? Professor, eu não consegui nem fazer essa lista, sinceramente, por isso eu tô aqui. Tá. Mas eu posso tentar aqui. Maravilha. Vamos fazer isso. Acho que acho importantíssimo a gente tentar.
Alessandra, pelo mantra do professor Cláudio, ele sempre fala o seguinte, que é uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Nas coordenadas cartesianas, nas retangulares, nas cilíndricas e nas esféricas, já não dá para ter essa forma de pensar, porque se perde um pouco as variações, né? Se perde, não. As variações são muito diferentes, então não dá para pensar assim. Mas ele fala o seguinte, ó, vamos pensar a primeira variável a ser pensada, analisada, e última a ser integrada. Então, se eu estou pensando na última variável que vai ser integrada, essa variável ela vai delimitar um corredor no meu espaço aí, onde existe a região que eu estou integrando. Então, por exemplo, se eu pensar nessa figura que está aqui, lembrando que faltou só, deixa eu só colocar um. Aqui eu tenho o número 2, certo? Que é a altura máxima aí da minha superfície. O que acontece? Se eu tentar delimitar essa região por dois planos, Alessandro, e dois planos que sejam paralelos ao plano XY, ou seja, se eu fosse delimitar essa superfície por dois planos, um embaixo e um em cima, qual seria a equação do plano de baixo dessa superfície? Porque os planos paralelos ao plano XY são planos do tipo z igual a uma constante. Concorda? Concordo, Pro. Eu tô tentando ver se eu entendi para responder certo, desculpa. Tá, Mas... Não, vamos lá, ó. Tá. Esse plano aqui, você concorda que esse plano aqui é o plano XY? Sim, concordo. A superfície está em cima dele? Sim. Então, o plano XY seria a equação de baixo, concorda? O roxinho, né, no caso. O roxinho. Na verdade, não é o roxinho, porque o roxinho... No roxinho, eu achei que ele que estava limitando o XY e o Z seria limitado pela curva. Não, calma. Ai, desculpa. Nós estamos falando de coisas diferentes. Eu estou falando para você o seguinte, ó. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para poder te explicar. Ó, imagina o seguinte, eu tenho essa caixa de... Peraí. Aqui. Tá vendo essa caixa? Sim, Pro. Imagina que essa caixa aqui é a minha superfície. É que essa aqui, no caso, não é o melhor... Aqui, ó. Essa aqui é mais bonitinha. Ó, eu tenho um cilindro, certo? De gatinhos. Que maravilha. Tô vendo, Pro. Aí, eu quero o seguinte, ó. Esse cilindro, se eu for limitar ele por um plano embaixo e um plano em cima, certo? Que seriam os planos de Z, pensa que esse cilindro é aquela figura lá que está no nosso exercício, certo? Então, tem um plano aqui embaixo que limita e um plano aqui em cima que limita essa figura, certo? Ó, plano embaixo e tem um plano em cima. Entendi, Pro. Entendeu? Uhum. O plano de baixo, qual é a equação dele? A equação do plano de baixo... Eu não sei se eu consigo responder, Pro, de verdade. Qual é o plano de baixo? Plano de baixo é o XY. Isso, é o plano XY, certo? Isso. O de cima você falou que é o Z. Não. O plano XY, ele é um plano do tipo Z igual a uma constante. A zero? É isso. Essa é a resposta? Vocês ficam procurando umas coisas muito doidas, gente. Eu achei que você estava querendo as variações já, tipo, até onde vai. Não, vamos construir isso, Alessandra. Você não tá entendendo. Se você não consegue fazer as variações, eu estou tentando que você entenda o que nós estamos fazendo. Não, tudo bem. Agora, qual seria o plano que limitaria essa superfície por cima?
Aí seria o Z, né? Porque, tipo, ele pode subir ou ser menor, depende do tanto. Não é isso que eu estou te perguntando, Alessandra. Eu estou te perguntando o seguinte: a minha superfície está aqui. Eu quero limitar essas. Eu quero um plano que seja o plano que esteja por cima da superfície. Eu quero a equação do plano. Eu não quero variação ainda, Alessandra. Eu quero que você entenda que essa superfície ela pode ser limitada em cima e embaixo por dois planos. Eu quero a equação desses dois planos. Você está entendendo o que eu estou querendo ou não? Sinceramente, não, mas eu tô me Você está esforçando. vendo? Tá, eu estou me esforçando para diminuir a nossa distância. Desculpa, tudo Não, bem. eu que peço. A limitação é minha. De não conseguir me fazer entender. Não é sua. Não tem que pedir desculpas. Se a gente tivesse todos numa sala, com certeza a gente conseguiria se comunicar mais fácil. Ó, pensa o seguinte: a superfície, que é a nossa lata de gatinho, é aquela lá. Tá? A lata de gatinho só está fazendo o papel dela. O que eu estou querendo é os dois planos que limitam a minha superfície. Eu não quero as variações ainda da superfície. Eu quero só a superfície. Embaixo tem um plano que limita a superfície e em cima tem outro plano. Por exemplo, se eu pego o plano z igual a 0, é o de baixo aqui. Se eu pegar o plano z igual a 1, eu pegaria esse plano que está aqui no meio da superfície. Ó. Esse plano limita a superfície? Ainda não. Não. Se eu pegar o z igual a 3, serve? Limita, mas não acho que não seja o certo. No caso, seria o de baixo, né? Esse aí. Que é qual? O 2. O z igual a 2, certo? Certo. Então, se eu pensar nas limitações de z, assim, em termos de plano, seria o z igual a 0 e o z igual a 2. Ah, entendi, sim. Concordo muito. Era esse isso, Pro? estalo que eu queria. A gente tá tentando aqui, uma hora a gente chega lá. Tudo bem. Sim, concordo muito, é isso mesmo. Maravilha. Agora, como seria, então, se ao invés de eu pensar no z, eu pensar, por exemplo, no y? Se eu quisesse limitar com planos paralelos ao plano XZ agora, entendeu? Não mais. Seria 0 a 4, né? Tipo. Isso, eu teria um plano. Deixa eu pegar outra camada para escrever aqui. Ou seja, seria esse plano aqui, que é o y igual a 0, e esse plano aqui, certo? Entendeu? Sim, entendi. Então, a gente começa pensando nesses dois planos. Deu um sufoco, um suador aqui que eu não estava conseguindo me fazer entender, que misericórdia. Nossa, professor, tá igual aqui, eu agradeço a paciência. Nossa, nós dois estamos suando bicas, Alessandra, mas meu Deus. Conseguimos, chegamos lá. Obrigada pela paciência, Pro. Faz sentido isso, esses dois. Então, a turma que está acompanhando a conversa aí, que estava torcendo pela Alessandra, quem não estava entendendo o Lufas, entendeu agora também ou não? Entendeu, Pro. Faz sentido. Que a Alessandra não tem que pedir perdão nenhum. Nós estamos aqui para aprender. Se não fosse para aprender, eu não faria essa aula. Viu? Relaxa. Professor, eu estava entendendo mais ou menos, mas agora faz mais sentido. Exato, tem mais Tava no forceps, agora tá mais natural. Eu acho que essa dúvida todo mundo tem, né? E a gente vai construindo isso juntos. Então, vejam, o que eu estou querendo dizer, que eu usei e muito obrigado, viu, Alessandra? Também pelo seu esforço e sua persistência. A primeira variável que eu vou analisar é a que vai cercar a minha superfície, a minha região, com dois planos. Por que com dois planos? Porque ela vai estar variando entre duas constantes. Por isso que ela é a última a ser integrada, porque a última variável a ser integrada sempre tem que ser entre duas constantes. Faz sentido isso? Faz sim, Pro. Esse aí é o do Fubini, né? Tá certo? Isso. Assim? Tá. Então, a primeira a ser analisada e a última a ser integrada, eu escolhi Y.
Aí, professor, mas eu escolhi X, eu escolhi Z e tal, vamos fazer esse caminho, depois a gente observa quais seriam os problemas em outras circunstâncias, em outras situações, tá bom? Então, Y seria a primeira a ser analisada e a última a ser integrada. Por que eu escolhi Y? Vou responder para vocês por que eu escolhi Y. Se eu escolho X primeiro, a segunda a ser analisada poderia ser Y ou Z, certo? E aí eu tenho Y e Z, uma dependendo da outra. Então, eu comecei com Y justamente para, quando eu fosse escrever o Z em função de Y, o Y já estaria entre duas constantes. Acho que isso vai ficar mais claro na sequência do que eu tô, talvez eu não sei se eu consegui me fazer entender. Mas eu escolhi Y pelo fato de Y e Z terem uma dependência entre eles. Então, ó, essa é a variação de Y. Essas curvas que estão aqui, ó, são justamente os planos, certo? Que delimitam a minha região. Tá? Eu não desenhei os planos aqui, mas eu vou desenhar só para... que é esse plano aqui e esse plano aqui. Tá bom? Qual é a variação de Y, então, Alessandra? É de 0 a 4. De 0 a 4. Certo? Certo. Faz sentido para todo mundo? Sim. Parou de suar, Alessandra? Ainda não, Bru, que eu sei que a pergunta não acabou, tô suando ainda. Não, pergunta acabou. Nota 10. Ai, meu Deus, sabia. Maravilha. Deixa eu pegar outro para a Cristo agora. Vamos construir juntos. Karine. Oi, Pro. Qual seria a sua escolha para a segunda variável agora? Eu escolhi o Z. O Z como segunda variável? Você começou com Y na primeira? Comecei com Y. E Z na segunda? Isso. E não te deu dor de cabeça isso, não? Oh, talvez, professor, mas não sei, eu escolhi Z. Qual foi a variação de Z que você obteve? Eu peguei a variação de Z de 0, a raiz de 16 menos y² sobre 2. Tá. Ou seja, você olhou a variação de Z... Eu olhei na equação do cilindro. Tá. Que é... Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Isso aqui. Isso mesmo. Certo? E aí, depois que você fez essa variação de Z, como é que ficou a variação de X? A de X eu coloquei de 0 a 4 menos Y. E qual foi a sua... o Y foi e o X foi a sua primeira variável a ser integrada. Isso mesmo. Maravilha. Ok. Pode ser assim também. Dá certinho. Eu fiz o contrário, mas o resultado é o mesmo, não vai fazer diferença. Eu só vou colocar aqui porque está na sequência, né? Então, mas eu posso integrar tanto X quanto Y, tanto X quanto Z na segunda, que vai dar certo. Por quê? Porque as duas variáveis dependem de Y, que é a primeira que eu fui analisada. Fala, Lígia. Professor, eu tô com uma dúvida. Porque, na verdade, eu comecei pelo X, então ficou tudo diferente. Mas, em teoria, tem que dar o mesmo resultado, né? Ou significa que já errou tudo? Tipo... O problema de começar com o X
deixa eu ver se é no X que vai dar problema. Deu Ó, um baita de um trabalhão. Não, porque é o seguinte, ó, pensem comigo. Vamos olhar essa, antes da gente continuar a nossa conversa, pensem comigo o seguinte, vamos olhar para as visões planificadas dessa superfície, dessa região. Eu vou só desligar essa variação de Y aqui para isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Se a gente olha para o plano YZ, significa que eu estou olhando nesse sentido aqui, certo? Tudo bem? Sim, tudo bem. Eu vou ver a região dessa forma, correto? Uhum, correto. E você concorda comigo, Lígia, que ó, essa linha amarela, quando eu estou olhando nesse sentido, ela se sobrepõe a essa aqui, correto? Uhum, A sim. rosa. Ou seja, a linha da interseção, ela está exatamente em cima dessa linha que eu estou vendo aqui, beleza? Beleza. Quando eu olho nesse sentido, aqui, que é olhando para o plano XY, que região que eu enxergo? O roxo. O roxo. Ou seja, o triângulo, Isso. certo? Certo. Você concorda que essa linha amarela também coincide com a roxa? Uhum, também. Está aqui em cima. Agora vamos olhar para cá, para essa visão aqui. Ou seja, eu vou desenhar, para a gente eu vou desenhar o plano XZ invertido, só para a gente ficar na mesma posição que ele está lá, certo? Uhum, Porque certo. o certo seria desenhar ele espelhado, aqui assim. Tá? Vamos pensar nele primeiro, vamos pensar nele aqui, assim, que é a mesma posição que ele está lá. Quando eu olho aqui, que região que eu vejo? O rosinha. Só o rosinha? E o amarelo que coincide, eu acho. Será? A região alguém pode ajudar? Aí pode. Hoje essa está aberta para todo mundo. Qual é a região no plano Y, no plano XZ, que essa superfície faz quando eu olho para o plano XZ? Que região é essa aqui, ó? O paralelepípedo? O paralelepípedo é uma região espacial. Esse cara aqui é uma região plana. Esse aqui é um paralelogramo. Gramo. Certo, Lígia? Certo. Esse cara aqui, esse cara aqui, ó. Que na verdade o correto mesmo ele está assim, certo? Uhum. Agora, essa linha amarela, o que acontece com essa linha amarela? Ela começa aqui em cima, Sim. só que ela termina aqui embaixo. A projeção desse ponto lá no plano Y, no plano XZ, é aqui na origem, concorda? Concordo. O que significa que essa curva, ela faz, ó, ela sai daqui, que é esse ponto aqui, Uhum. e chega aqui, fazendo a equação da elipse. Certo? Certo. Então, eu tenho essa curva aqui, ó. O que significa que nesse caso aqui, o X tem o Y tem duas variações diferentes. Ah. Entendi. Ixi. Agora eu entendi. Qual foi a variável que você deixou por fim? A Z. Ah, tá. Qual foi a sua ordem de integração? X, Y, Z. X primeiro, depois Y e depois Z. Tá. Não, achei que você tinha falado. Eu não sei porque eu achei que fosse o Y pro fundo. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Então, ó, isso aqui vai servir para o seguinte. Eu que acho que eu ainda estou com o som adulto da discussão. Da Alessandra. Né, Alessandra?
E eu vou mudar a conversa, então. No seu caso, eu acho que a coisa não vai ter problema. Se alguém deixou o y para o final, como última variável, ou, desculpa, como primeira variável a ser integrada, aí a gente tem um problema, porque a variação de y vai ser diferente para cada uma dessas duas regiões aqui. Ó. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, vamos olhar para cá porque é mais fácil de ver. Nessa região aqui, se o y for a primeira variável a ser integrada, desculpa. Uhum. Nessa região aqui, é a região rosa, ou seja, o y varia de 0 até o cilindro. Sim. Nessa região, é a roxa, ele varia de 0 até o plano. Ok? Ok. Tá, então, a pior das situações é o y ser a primeira variável a ser integrada. Se eu faço o x primeiro e o y depois, aí o que eu... peraí. Tá, o x pode ficar... A última a ser analisada, então... A primeira a ser analisada, a última a ser integrada. Então, o x variaria de 0 a 4. É isso que você fez? Isso, foi isso que eu fiz. Aí o y varia de quanto a quanto? De 0 até o 4 menos x. Isso, que é essa variação aqui, Isso, certo? certo. E depois o z varia de 0 até o cilindro. Ok, Isso. tá certo. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Opa, tira isso. Então, ó, nesse Professor, caso... rapidinho. Fala, Alice, pode falar. Então, eu fiz outra hora de integração, mas a y também não foi a minha... O Qual foi a problema sua? é, eu não poderia fazer a y, mas eu também poderia pensar que, tipo, eu não posso integrar o limite dela como 4 menos y, não é por isso? Porque a última que você integra, ela tem que estar entre constantes, Isso. certo? Também podia explicar desse jeito. É que eu não consegui chegar nesse raciocínio inteiro, da pensar na região, Não sei mas se eu eu entendi não sua fiz. dúvida. Não, é tipo, eu não consegui chegar no raciocínio inteiro pensando, olhando para a região. Mas eu não integrei a y por último, porque eu pensei, a última coisa que eu tenho que integrar tem que estar entre constantes. E a variação de y não é uma constante. Não é constante, ela tem uma função ali, por trás dela. Está errado. Está errado? Tá, na verdade, o que acontece? Quando a gente pensa de trás para frente, ou seja, a última que eu vou integrar e a primeira que eu vou analisar, eu já começo com ela entre duas constantes. Então, independente das equações que façam parte das superfícies que integram a minha região, certo? Ou seja, eu tenho uma região que é formada por várias superfícies, cada uma dessas superfícies tem uma equação. Independente dessas equações, que são das superfícies que integram a minha região, a última variável a ser integrada, e é a primeira que eu vou analisar, eu vou colocar ela entre dois planos, que é aquela história que a gente fez lá atrás. Então, eu poderia começar com qualquer uma das três. Eu sempre posso começar com qualquer uma das três. Eu poderia começar com x, com y ou com z. O que eu estava tentando dizer, que foi que eu achei que a gente tivesse falado que a primeira integral, a primeira variável a ser integrada dela tinha sido y, é que eu estava explicando que se o y for ser integrado primeiro, ou seja, se eu deixar o y para analisar por último, a variação de y muda dependendo da região que eu estiver. Então, nessa região, a pior das situações é quando eu integro o y primeiro, ou quando eu deixo para analisar o y por último. Porque o y vai ter duas variações. Vai ter duas variações diferentes, entendeu?
Entendi, professor. Eu não sei se eu expliquei sua dúvida. Não, Confesso que eu não explicou. sei. Eu que tava fazendo confusão aqui mesmo com as coisas. Mas é isso mesmo, professor. Eu até tentei outras ordens de integração e tinha que começar tudo de novo, porque ele é uma pegadinha aí, tipo, né? Não dá pra enxergar tão fácil assim. Sim. Pelo menos eu não enxerguei. Deixar o y por último é a pior das escolhas. Ou integrar o y primeiro, entendeu? Então, podemos seguir? Podemos. Opa, então, ó, se você integrou, por exemplo, no caso da Lígia, integrou y primeiro e depois foi integrou, analisou x primeiro e depois y, isso aqui fica invertido. Onde está y fica x, onde está x fica y. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, Pro. Agora sim. Tá? Então, ó, essa é a variação de x, dado que eu já fiz a variação de y. Certo? Então, o x, ó, vai estar dentro da minha região do zero até essa curva aqui. Observem que a única curva que limita o x é a roxa. A rosa não limita, que a rosa é dada por essa curva aqui. Ó. Essa curva, essa superfície não tem nenhuma relação com x. Né? Então, o limitante de x vai ser só o roxo, que é dado por esse aqui. Então, por isso que eu tenho essa equação aqui, que é a do plano. Ok? Daqui que eu tiro. E, por fim, a última a ser analisada e a primeira a ser integrada, no meu caso, vai ser o z. Tá? Então, no caso do z, vai ser aquele valor que eu tinha mostrado, que a Karine já tinha falado, né, que ela fez o z em segundo. Então, a variação de z fica de 0 até a parte positiva, né? Porque desses dois aqui, do mais e menos, eu vou escolher só o positivo, porque eu estou falando só da parte de cima. Tudo bem? Então, essa é a variação de z. Ok? Então, vejam. Eu posso integrar z primeiro, depois o x e, por fim, o y. Se você quiser, você pode trocar o x e o z e a variação continua sendo a mesma. Certo? Eu posso integrar o x primeiro, o z depois e o y pelo fim, e eu vou continuar tendo essa mesma variação. Tá? Mas aqui, se eu trocar, aí eu tenho que mudar as minhas equações. Ok? Porque o x, o z e o x, um não depende do outro. Por isso que eu posso trocar os dois aqui. Entenderam isso que eu falei ou não? Sim. Sim. Tá, ok. Agora, a integral. Montando a integral. Essa integral que está aqui, o que a gente tem? Primeiro, quem é o meu integrando? Já me adiantei aqui. O integrando é 1, porque ele quer calcular o volume. Ok? Ele não dá o integrando, justamente porque quando ele fala que ele quer calcular o volume, ele está assumindo que a função que eu vou integrar é 1. Depois, nessa ordem que está aqui, Isabela. Eu, professor. Na ordem que eu estou fazendo aqui, quem vem aqui? Onde está o meu mouse aqui? O meu cursor? Z. Z. E onde vão as variações de Z? Vai de 0... Opa. De 0 até isso aqui. Isso. Em qual das integrais aqui eu coloco? Na de fora, na do meio ou na de dentro? Na de dentro. Certo. Opa, coloquei a pergunta errada. Assim. Certo? E aqui, vem quem? Agora eu já dei a resposta, né? Eu já mostrei a última. X. Que vai de 0. Vai de 4 menos y. E, por fim,
Y. De 0 até 4. Maravilha? Maravilha. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá sim, professor. Sim, Graças a Deus tá assim, professor. sim, Que bom. Então, ó, as variações, 1 ponto, lembrando que podem ser de várias maneiras. O integrando, né? Em algum momento você tem que dizer que esse integrando vale 1, né? E a montagem da integral mais meio ponto. Seguindo, deixa eu apagar Pro, isso. Oi, desculpa, acho que eu me perdi uma hora. Por que imagina. você achou que o integrando é 1? Porque eu quero calcular o volume. Mas e por que 1? Uai, qual é a fórmula do volume de um volume de uma região do espaço? Qual é a fórmula disso? Karine? Eu tô pensando. Ah, tá bom. Ó, é uma integral tripla sobre a região. O que vem aqui? Eu não lembro, Pro. Tá, vamos voltar lá nas integrais duplas. Lembra da área da região? Que a gente podia calcular com uma integral dupla ou não? Também não. Acho que também não, Pro. A integral, a área de uma região plana é a integral dupla sobre a região do elemento de área. Ou seja, o meu integrando aqui é 1. Ah, tá, entendi. Lembra que eu tinha feito lá você tem uma base, aí você pega uma altura, aí essa altura, se essa altura for 1, o volume e a área são iguais. Lembra dessa história, não? Sim. Aí com essa historinha que a gente chega que a área é 1. Que a área da região é a integral de 1dA. De maneira análoga, a gente mostra que o volume de uma região do espaço é a integral tripla sobre essa região do meu elemento de volume, ou seja, com o integrando igual a 1. Ah, tá, entendi, Pro. Mas então, tipo, eu preciso necessariamente colocar esse 1 aí, ou eu posso meio que omitir e colocar só o dz, dx, dy? Aqui, o que eu estou falando é o seguinte: é importante que vocês indiquem que vocês sabem que isso daqui é 1 porque você está calculando o volume, entendeu? Entendi, Pro. É nesse sentido, de deixar claro por que você está calculando uma integral de 1 aqui. É mais nesse sentido, entendeu? Entendi, Pro. Obrigada. Maravilha. Então, agora eu vou apagar isso aqui tudo. Marcaram os valores aí? sim. Ai. Agora, tira isso aqui. Tendo a integral, então, agora a gente resolve essa integral. Certo? A integral de z, a integral de 1 dz vai ser z, que eu vou aplicar nesses extremos. Beleza? Quando eu aplico nos extremos, isso aqui menos 0 fica isso aqui mesmo. Aí eu vou integrar em x. Quando eu integro em x, eu tenho 4 menos y e 0 para variar em x. 4 menos y menos 0 vai ficar o 4 menos y. Como é que vocês resolveram isso nesse momento aqui? Ó? Colocaram no Wolfram e o Wolfram deu para vocês o resultado, não? Ou alguém sabe? Então, professor, calma. Essa integral que eu estava falando com você, uma vez que eu perguntei sobre uma dúvida, ela não tem na tabela, pelo menos eu não achei, certo? Essa do jeito que está aqui? Não. Não tem na tabela.
Daí o que eu fiz foi refazer o exercício para saber se eu saía dela. Mas eu nunca vou sair dela, certo? Não, vai. Não, eu fiz uma ordem de integração diferente. Também deu nela, professor. Não, não. Tipo, eu nunca... Não tem outro jeito de integrar para sair dela. Você vai recair, sempre vai cair nela. Isso. Tá, daí eu precisei de ajuda do negócio mesmo. Mas é integral por substituição aí. Uma substituição trigonométrica bem maluca aqui. Tem um jeito mais simples. Alguém fez de um jeito mais simples? Alguém resolveu isso aqui no braço? Eu acho que eu fiz igual a Larissa. Eu Vocês usaram? multipliquei, separei em duas. Não, você separou em duas, então você não fez direto. Não, tipo, eu peguei isso aqui e multipliquei por 4 e por menos y. Aí separou em duas, né? Você pegou isso aqui, Isso, fiz a multiplicação só. multiplicou aqui e multiplicou aqui. Isso, E aí separou em duas. isso. Larissa, Aí eu foi isso que você fez? parte. Larissa? Foi. Ah, então não, então tá certo. Então não é um negócio tão... Porque a hora que você separa isso aqui em duas, o que acontece, Manuela? Então, aí ficou 2 vezes a integral de 0 até 4 de raiz de 16 menos y ao quadrado. Que é a primeira parte. Isso, menos meio a integral de 0 até 4 de y raiz de 16 menos y ao quadrado. É isso. Certo? Aqui eu vou cancelar, vai ficar um 2 aqui. Agora, essa integral é tabelada. Eu só esqueci da tabela. Porque ela... não, porque ela tá... Mas, assim... Mas ela dá para resolver também, porque você pode usar uma substituição trigonométrica para resolver. Mas essa daqui é tabelada. Desse jeito que está aqui, Larissa? Não. Mas desse jeito aqui de baixo, sim. Tudo bem? Tudo, professor. Nem era tão assim, esquece. Tava reclamando por nada. Não, nem achei que fosse uma reclamação. Então, ó, isso aqui é tabelado. Vocês podem usar a tabela. E essa aqui, resolve como? Eu resolvi por substituição. Exatamente. Assim tem que ser. Essa é uma substituição. Chamo o 16 menos y ao quadrado de u. Certo? Aí vai dar menos 2y dy igual a du. Y dy é menos meio de du. Substitui aqui na equação. Aí eu vou ficar com essa equação aqui. Então, essa eu resolvo por substituição. Essa é tabelada. É a tabela, a fórmula número 29 da tabela. Beleza? Com isso, ó, é a parte da tabelada. O resultado da tabela não é um negócio como é que eu vou dizer, muito simpático, mas está lá na tabela, é só pôr lá e usar. Tá? E essa aqui vai dar esse valor aqui. Ó. Aí eu fiz as contas assim. Ó. Vamos fazer. Querem entender essas contas? Ó. Quando eu aplico 4 aqui, isso aqui dá 0. Beleza? Quando eu coloco 4 aqui, isso aqui dá 1. O arco cujo seno é 1, qual que é? Qual é o ângulo cujo seno dá 1? Fala uma de cada vez que vocês estão... 90 graus. E sobre 2. 90. Certo? Então tá aqui, ó. Isso aqui é o resultado do 4.
Beleza? Quando eu aplico o zero, quando eu aplico o zero aqui, isso aqui dá 16. Só que aqui dá zero. Então, isso aqui dá zero. O arco cujo seno é zero. É zero. Então, isso aqui dá zero. Então, o zero dá zero. Sobra só isso aqui. Quando eu aplico o 4 aqui, dá zero. Porque 4 ao quadrado é 16. Então, no 4, isso aqui dá zero. Beleza? Quando eu jogo o zero aqui, aí sobra o 16. Ele vai dar 3 meios, 1 sexto. Então, esse é o resultado para o zero. Tá bom? Isso aqui dá 8π, aí aqui vai dar menos 32 terços. Esse é o resultado final. Firmeza? Tranquilo. Tranquilo, Pro. Então, ó, quem indicou qual era a fórmula da tabela? Meio ponto. Quem mostrou a substituição? Meio ponto. E a resolução? Mais 1 ponto. Total disso aqui deu 4 pontos, certo? Professor, Sim. eu não usei a tabela, tipo, eu fiz substituição na mão. Meio ponto. Beleza. Ganha. Pode. Não tem problema, pode fazer. Na prova ganha ponto extra, quem fizer na mão. Ó, tá gravado, tá? Só vou deixar Sim. claro. Promessa é dívida. Só o palmeirense que não pode ganhar ponto extra. Ah, Já tá muito na frente do campeonato, então só os corintianos que podem ganhar ponto extra, para ver se sobe na tabela. Na verdade, quem tem que ganhar ponto extra mesmo são os São Paulinos, né? Então, bem feio. Professor, Sim. eu fiz desse jeito que o senhor mostrou, mas eu estava pensando, daria para elevar ao quadrado aquela raiz, para tirar da raiz ou não? Aonde? No raiz de 16y ao quadrado sobre 2. Aqui? A de baixo. Aqui? Esse 4 vezes raiz ao quadrado, isso aqui? Esse aqui. Elevar tudo inteiro ao quadrado. Mas aí você está alterando o seu integrando, né? Ah, tá. Você pode elevar ao quadrado quando você tem uma igualdade e o que você faz de um lado, você faz do outro. Nesse caso, como você está resolvendo uma equação, aí você estaria alterando o seu integrando. Aí não... Ah, tá. Tá, entendi. Não dá, entendeu? Obrigada. Show. Vamos em frente? Então, apaga isso tudo. Agora é o outro. Muito bem. Agora o exercício. Qual exercício agora? 11, da seção 15.6. Tá. 11. Esse aqui. Esse aqui é bonitinho, esse exercício, hein? Vamos lá. O exercício fala o seguinte. Dada uma região D, que é limitada abaixo pelo plano Z igual a zero, acima pela esfera, então, a parte de cima é a esfera, e dos lados é pelo cilindro x2 mais y2 igual a 1. Monte as integrais triplas em coordenadas cilíndricas que dão o volume de D usando as ordens de integração seguintes. Então, você tem que montar 3 integrais diferentes usando as ordens que ele dá aqui. Certo? Conseguiram fazer as 3? Alguma delas deu mais de uma integral? É a B, professor. Ela enroscou, ficou engasgada um bom tempo. Que negócio deu uma travada. Vamos desengastanhar, então, Larissa. Ó, vamos encontrar a primeira região. Vamos entender a região. Então, eu tenho
a parte de cima é a esfera, certo? E esses desenhos estão cada vez melhores, hein? Fala a verdade. E eu estou cada vez menos modesto. Eu não posso fazer nada, gente. Olha, eu acho isso lindo demais. Aí você vai chegar na prova, o professor vai ter cada desenho. Ah, então, eu vou avaliar o desenho. Não vai, não. Professor, não vai não, já faz mal tempão que eu fiz desenho, entendeu? Não rola. O desenho feio, eu vou tirar nota. Professor, você vai ter que saber apreciar a arte abstrata que a gente faz, entendeu? Eu vou precisar fazer a arte, como chama? Aquela de parede das cavernas. Me ajudem aí, por favor. É Sumiu. Arte rupestre. Rupestre, isso. Obrigado. Ou a egípcia, né? Que é só tudo plano. Então, vamos lá. Então, é a esfera, certo? Olha, dá a impressão que é metade da esfera. É lindo demais. Misericórdia. E aí o cilindro, certo? De raio 1. E esse é o cilindro circular, porque aqui eu tenho, de fato, o círculo. Equação do círculo. Esses dois caras se interceptam em algum lugar aqui em cima. Beleza? Então, a região, de fato, é só essa aqui. Certo? É uma tampinha aqui da esfera. Ficou meio fora de proporção, mas foi de propósito. Certo? Não foi porque eu errei, porque eu não erro. Tira a ponta agora. Não, porque tá bonito. Não foi que tem que estar proporcional. Foi que tem que estar... Eu não vou avaliar a proporcionalidade do desenho, mas a beleza dele. Aham. Não, tá bonito não, ó, porque tinha que estar redondinho para dar. Não, se você fizer aquela esfera, eu vou fazer um desenho aqui depois, você vai ver que aquilo tá errado e feio. Não, beleza? Então, essa aqui é a região que a gente vai integrar. Linda, maravilhosa. Agora, a interseção das superfícies é uma conta que é importante a gente fazer. Porque eu preciso saber aonde isso acontece, em que altura isso acontece. Certo? Isso vai ser útil em um determinado momento da nossa resolução. Tá? Aí, como é que eu acho esse valor aqui? Ó? Eu estou juntando, eu estou igualando as duas curvas. Certo? As duas curvas, quando eu coloco as duas no sistema e resolvo, eu vou achar dois valores para z. Ou seja, eu vou encontrar em que altura essa interseção está acontecendo. Se a gente lembrar que, por se tratar de uma esfera e de um cilindro, certo? Oxe! Elas vão se encontrar em dois momentos aqui, certo? Que é justamente no z igual a raiz de 3 e no z igual a menos raiz de 3. Mas como a gente está olhando para uma região que está limitada à baixa pelo plano z igual a zero, então o z só é positivo. Então, pelo fato do z ser positivo, a interseção dessas duas superfícies acontece na altura z igual a raiz de 3. Tá bom? Opa, então tira isso. Aí eu preciso reescrever essas superfícies em coordenadas cilíndricas. Então, ó, x² mais y² igual a 1. Eu uso o fato de que x² mais y² é igual a r ao quadrado e vou chegar à conclusão de que r igual a 1. Beleza? Alguém tem dúvida nisso? Sim ou não? Tudo bem. E como é que eu faço? Deixa eu pegar... Blenda, Oi. como é que eu faço para reescrever essa daqui, ó, em coordenadas esféricas, cilíndricas? Você isola o seu quadrado? Como é que é? Você isola o seu quadrado?
Isola o z ao quadrado. E aí? E aí vai Vamos ficar tentar. Z ao quadrado, isolando z, vai ficar 4 menos x quadrado menos y quadrado, é isso? isso. E aí? Só que se a gente isolar esse negativo, z ao quadrado mais y ao quadrado é Sim? isso. Tá. E aí? E aí, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então, eu vou ficar com z ao quadrado, 4 menos r ao quadrado, é isso? E aí passa o z, a raiz ao quadrado, potência ao quadrado, pro outro lado vai dar raiz. Mais ou menos? Isso. Isso? E aí, E aí? e aí fica 2. Qual dos dois? Vai estar positivo. Só o positivo, certo? Uhum. E aí fica, então, z igual a raiz de 4 menos r ao quadrado. Isso. Isso aqui eu poderia dizer que, já que a raiz de 4 é 2 e a raiz de r ao quadrado é r, eu poderia dizer que o z é igual a 2 menos r? Acho que não. Por favor, de forma alguma. A raiz de uma soma não é a soma das raízes. Então, pelo amor de Deus, vocês não me separem isso aqui, não, que eu mato vocês. Então, ó, isso aqui nem pensar. Certo? De jeito nenhum. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos ver se o que a Blenda falou está certo. A única coisa que eu fiz foi inverter a ordem. Né? Eu troquei o x quadrado mais y quadrado por r quadrado antes. Certo? E cadê? Epa. Eu não terminei de colocar aqui? Não terminei. Ué, estranho. Acho que foi uma das coisas que não salvou. Então, peraí. Aí aqui. Isso aqui, ó. Vai ficar apertado aqui, mas vai ter que caber. Z ao quadrado é 4 menos R ao quadrado. E implica... Eu já vou deixar o Z positivo aqui, ó. O Z vai ser raiz de 4 menos R ao quadrado. Tá? Então, ó. O esboço da região meio e reescrever essas duas superfícies mais meio. Beleza? Beleza. Então, eu vou apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fala, Alessandra. Professor, só uma pergunta. No caso, então, nesse... eu estou me entendendo um pouco mais a matéria, tá? Então, mas você analisou o plano Z, né? Analisou o X e o Y, mas você analisou o X e o Y junto porque é cilíndrico? Tipo, se fosse... No caso, a gente sempre analisa os planos, né? Antes de fazer qualquer coisa. Por enquanto, eu só desenhei a superfície, a região, e eu reescrevi as equações em coordenadas cilíndricas. Eu não falei nada de variação ainda. Ah, tá, entendi. Tá, entendi. Beleza? Obrigada. Obrigada. Agora que eu estou vendo. É que, na verdade, eu deixei a equação como sendo r ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, que também pode ser deixado assim. Né? Essa variaçãozinha aqui, ó, eu não estava escrito aqui embaixo, porque eu tinha deixado mesmo de propósito r ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4. Qualquer uma das duas está correta, tá? Ah, entendi. É que foi isso mesmo que eu fiquei com dúvida, na verdade, foi com Z, porque eu vi o desenho que você colocou agora e aí não estava igual antes. Aí eu não sabia se podia usar do outro, entendeu? Ou se tinha que usar cilíndrica, mas beleza. Isso. Aqui, ó, essas duas equações já estão em coordenadas cilíndricas. E eu tenho que colocar em coordenadas cilíndricas porque o exercício pede para fazer em coordenadas cilíndricas.
Então, vamos lá. A quarta etapa vai ser o item A. O item A, ele dá a ordem Z, R e θ. Então, nas cilíndricas e nas esféricas, não dá para pensar, já é mais difícil pensar como a gente pensa nas cartesianas. Última a ser integrada, primeira a ser analisada e tal. Nas cilíndricas e esféricas, isso se perde. É mais fácil pensar da primeira para a última direto. Então, nessa aqui, eu vou integrar Z primeiro. Débora, qual é a variação de Z nesse caso aqui? Débora, tá aí? Oi, professor. Oi. Tá susto. Qual é a variação de Z? Variação de Z, bora lá. Senhor. Bom, vai ser do y igual a 0 até a circunferência, né? Circunferência ou esfera? Esfera. 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 Certo. Que é isso aqui. Essa parte pontilhadinha aqui. Exato. Maravilha. Então, quais são as equações de variação de Z aqui? Então, z igual a 0 Até até r ao quadrado mais c quadrado igual a 4. Ou aquele resultado final que a gente tem ali, que é z igual a raiz de 4 menos r ao quadrado. aqui tem que ser essa aqui, certo? Porque eu não posso... A variação do Z agora tem que ser em função de R. Porque nesse jeito aqui eu tenho uma função implícita. Eu posso escrever tanto Z em função de R quanto R em função de Z. Aqui tem que estar na forma explícita, ou seja, como eu estou fazendo a variação de Z, o Z tem que depender, seja lá de quem ele dependa, nesse caso do R. Tá bom. Então, aqui tem que estar dessa forma. Maravilha. E a variação de R, Ingrid? Oi, professor. Qual é a variação de R nesse caso aqui? Vai ser de 0 até 1, Por quê? porque ela tá variando ali, ó. Você quer que tire o último? Por causa disso. Isso. O R varia tá. só no plano, né, radialmente, e aí ele vai de 0 até sair do cilindro, que é o R igual a 1 aqui. Tá. Exatamente. Tá bom. Maravilha. Muito bem. Então, é isso aqui que nós temos. E a variação de θ, como isso aqui é circular, Alessandra, vai dar quanto? Ale, tá por aí? Tô, eu perdi o fio da meada por um segundo, agora tá. eu Vamos não lá. sei nem onde eu tô. Vamos nos achar. Que nem fala o jogador de futebol, vamos se achar. Opa, sai. Ó, a variação de Z vai de 0 até a tampa azul. Beleza? Entendi. A variação de R vai de 0 até 1, que é o rosa, que é o cilindro, por onde o raio está saindo. E o θ? Como é que o θ varia? O ângulo θ varia de que jeito? Onde ele começa? Então, mas esse negócio é circular, né? Começa no 0? Sim. Onde é o 0 do θ? Onde é o 0 do θ? Onde é θ igual a 0? Bem na pontinha, perto... Aí. Não. Qual eixo? Começa aqui no X, no Y, começa no X, começa... Onde É no X, não é? Aqui. Aqui é o θ igual a 0. Certo? Certo. Eu acho. Tá certo. E como é que o θ varia? Como é que eu meço a variação de θ? Eu estou perguntando o seguinte, ó, o Z varia nesse sentido. O R varia nesse sentido. E o θ? Qual é a variação de θ? É tipo circularzinho embaixo? Circular, certo? Vai ficar rodando aqui. Então eu não consigo descrever isso. Como que eu falo? Circular. Tá certo? É assim,
Isso, é. Então o θ vai variar de quanto a quanto? De 0 a 2π? De 0 a 2π. Meu Deus, eu acertei. Obrigada. Maravilha. Você está ajudando bastante. Não, vocês estão construindo. O importante é que vocês consigam construir fazer essas ligações, entendeu? E vocês estão fazendo isso. Devagar, e é assim que a gente tem que fazer. Tranquilo? Fechou? Tranquilo, Pro. Eu tô chamando vocês para falar por isso, porque às vezes a gente sabe o que quer e não consegue se expressar. E aí a gente vai dando as cabeçadas nossas aqui e a gente vai fazendo. Vamos lá. Como é que eu monto essa integral, então? A última a ser integrada. Quem é? Não, aqui é da... Desculpa. A primeira que eu vou integrar é z. Certo? Vai de 0 até essa raiz. Depois vem o r e depois o θ. Beleza? Beleza. O que eu não posso esquecer de jeito nenhum nessa integral? Essa é a integral do volume, certo? O que não pode faltar nessa integral? Esse R. Se ele não tiver aqui, está errado. Está errado, não é nem meio certo, entendeu? Porque o dV em coordenadas cilíndricas é R, dz, dr, dθ, que é o jacobiano que a gente viu agora, certo? Ok? Então, Ok. não pode, ele tem que estar ali. Então, meio ponto para quem achou as variações, meio ponto para quem achou a integral do volume. Esse é o item A. Pode seguir? Pode. Sim. Nossa Senhora, tem muita coisa para fechar aqui. Então, vamos lá. Para a gente poder resolver o B. O B é o que engastanhou? Ele mesmo. Quem acha que fez certo? Ixi. Silêncio. Não acho nada. Eu não acho nada. Eu tô quietão. Onde eu tô agora? Peraí. Aqui, exercício 11. Então, agora o B. O fatídico, o famigerado, o engastanhado, o B. Ó. Ele começa pedindo a variação de R. Ah, não, peraí, eu apaguei uma coisa que eu não deveria. Peraí. Deixa eu ligar de volta. Não? Cadê? Aqui. Ó. O que acontece? A variação do R é radial, certo? Então ele varia da origem para cá. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Só que, como ele vai variar primeiro, então ele tem que variar no espaço inteiro. E aí o que acontece? Enquanto ele está aqui, ó, nessa parte rosa, qual é a variação do R? 1. De 0 a 1. Não é isso? Isso. Mas ele vai variar de 0 até 1, enquanto o Z varia de quanto a quanto? De 0 a raiz de 3? De quanto, Manu? 0 a raiz de 3. Até a raiz de 3. Porque quando chega na raiz de 3, que é aquela conta que a gente fez lá atrás, o que acontece quando o R passa de raiz de 3? Ou quando, na verdade, quando o Z passa de raiz de 3? A variação do R passa a ser de 0 até a esfera. Vocês concordam com isso ou não? Por enquanto, eu estou tentando fazer com que vocês vejam. Depois eu vou desenhar aqui para a gente ver. Mas o que é importante a gente observar nesse exercício? Que o R
por ele estar variando primeiro, ele vai ter que variar espacialmente. Então, eu tenho que olhar a variação do R na região inteira. Quando eu faço isso, eu observo que até no laranjado aqui, o R varia de 0 a 1. Só que daqui para cima, ele varia de 0 até a esfera. Ó, eu tenho essa variação de R. Só que aqui eu tenho um valor, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Nesse ponto aqui, é raiz de 3, que é esse plano amarelo aqui. Quando eu passo do plano amarelo, eu tenho. Só que aqui está muito ruim de ver isso. Então, o que eu fiz? Ó? Eu planifiquei e exagerei um pouco a minha esfera. Deixei um pouco fora de proporção para a gente poder entender o que está acontecendo. Se eu olhar isso aqui de lado, no plano YZ, e aí eu não peguei nem a superfície inteira, só para a gente poder entender o que está acontecendo, ok? Peguei só um quarto, metade, né, do cilindro, tá? Tudo bem? Faz sentido essa figura aqui para vocês? Faz. Sim. Então, o que eu estava mostrando é, nessa parte aqui, ó, o R varia de 0 até 1. Nessa parte, o R varia de 0 até essa superfície. Quem separa isso é justamente o Z igual a raiz de 3. Então, a gente vai ter uma variação de R, de 0 até 1, e uma outra variação de R, que é de 0 até 4 menos Z ao quadrado. É, raiz de 4 menos Z ao quadrado. Certo? Ok? Essa conta aqui, ó, sai daqui. Agora, quando é que o R tem essas variações? Ele vai depender da variação de Z, embora o Z não dependa de R, ok? Então, veja, para o R variar de 0 até 1, o Z tem que estar variando de 0 até a raiz de 3. E para o R variar de 0 até essa raiz de 4 menos Z ao quadrado, o Z tem que estar variando de raiz de 3 até 2. Tudo bem? Sim. Todo mundo entendeu? Deu para entender, professor. E o θ? Qual é a variação de θ? De 0 a 2π. Θ muda alguma coisa? O fato do R estar variando dependendo do valor de Z? Não. O valor de θ continua sendo o mesmo. Porque ele continua variando de 0 a 2π, como antes. Ok? Então, nesse caso, o nosso volume ele vai ser expresso por duas integrais. Certo? Uma dessa região aqui de baixo e uma dessa região aqui de cima. Tudo bem? E aí eu tenho, ó, esses dois aqui é da região 1, esses dois são, né? Não, são da região 2. E a variação do θ serve tanto para a região 1 quanto para a região 2. É a mesma variação. Então, no item B, o resultado final fica: o R varia de 0 até 1 e de 0 até a raiz de 4 menos R ao quadrado. Opa, errei. 4 menos Z ao quadrado.
É bem que eu vi. Ok? A variação de Z. Sim. Eu só não entendi por que ficou esse Z. Ah, tá, porque estava ali em cima, né? Como assim? Ficou 4 menos Z. Tanana. Acho que eu que fiz confusão, escrevi outra letra aqui. Nesse roxo que você acabou de escrever, sabe? Aqui. Isso. Esse é Z porque lá em cima deu Z, né? Isso, porque eu escrevi o R em função de Z. Tá bom, obrigada. Aqui, ó. Vem daqui, ó. Depois a variação de Z, para o R1 é de 0 até a raiz de 3, para o R2 é de raiz de 3 até 2, que é justamente onde junta as duas regiões. E nos dois casos, o θ é de 0 a 2π. Beleza, mano? Sim. Variação de... vai dar meio ponto e a integral mais meio. Ô, professor, eu cheguei Sim. nesse resultado, eu só fiz uma anotação escrita aqui. Eu vou ler, você pode me dizer se tá certo? Então, o que acontece? Como o R já tinha sido integrado, quando eu tenho aquele Z é igual a raiz de 4 menos R ao quadrado, eu já não posso mais usar ele como limite de Z, porque o R já foi integrado. Eu não posso pensar isso? Não, você realmente não pode usar... Fala. Não, pode falar, professor. Como você integrou primeiro em R, é exatamente isso que você falou. Como você vai integrar Z agora, o Z não pode depender... eu não posso usar aquela dependência que eu tinha antes, entendeu? Que é de raiz de 4 menos R ao quadrado. Justamente porque eu já integrei em R, entendeu? Isso que você escreveu aí está certinho. Tá certo, professor. Obrigada, era só para confirmar. Entendeu? Porque no primeiro exercício, que era o Z primeiro, a variação de Z era de 0 até a raiz de 4 menos R ao quadrado. Mas essa variação de Z no item A, eu não posso usar no item B. Porque como eu já integrei R, se eu for integrar o Z dependendo de R, o R vai aparecer de volta e aí eu tenho um problema. Eu não consigo resolver a integral. Vamos lá. Última parte deste exercício. Tira. Aí. O item C. Aqui ele pede para integrar θ primeiro, Z depois e R depois. Certo? Sim. Qual é a diferença dessa última para essa primeira? O θ saiu do último a ser integrado para ser o primeiro? Certo? Mas a ordem de Z e de R permaneceu a mesma, certo? Sim. Então vai ter diferença nas variações de Z e R da primeira para a última? Não, inclusive eu utilizei, tipo, você vai falar que tá errado, mas enfim, eu não reescrevi as variações depois de novo, porque eu utilizei as que eu já tinha escrito antes. Entendi. Não. Aquelas, perdemos nosso meio ponto, Ingrid. Sim. Mas de resto... Fora a preguiça, não, mas tudo bem. Eu entendo não escrever para as suas anotações. O perigo é que tudo que a gente faz no treino, depois a gente faz no jogo. Então, toma cuidado com isso, entendeu? Pode deixar. Estarei atenta. Onde eu estou aqui agora? Isso. Então, a variação de θ continua sendo de 0 a 2π. Porque o θ não depende nem de Z nem de R. A variação de Z vai ser, de novo, a mesma variação que eu tinha antes. Certo? E a variação de R também vai ser a mesma que eu tinha antes. No fundo, prestem bem atenção, uma conta que vocês podem... Eu vou mostrar no outro exercício. O que acontece? Imagina que você tenha que resolver essa equação, essa integral.
E você calculou nessa ordem aqui, ó, dz, dr, dθ. Aí você chega à conclusão, quando você faz esses cálculos, que o z depende de r, mas o r já está entre duas constantes. O r não depende de θ. E aí você tem o θ depois. E a variação do θ é de 0 a 2π. E você, no integrando, você não tem nenhum θ. Certo? Prestaram atenção nas condições? Eu fiz uma integral, por exemplo, no caso do volume, o meu integrando é 1. O meu z só depende de r. O meu r está entre duas constantes, então ele não depende de θ. E o θ varia de 0 a 2π. Tudo bem? Então, ó, vou colocar aqui. Ó, esse é o resultado que a gente tem agora. Certo? O que a gente tinha no caso, no item A? A gente tinha essa mesma... Opa, deixa eu mudar de cor. No item A, a gente tinha a mesma integral, só que eu tinha dz, dr e dθ, certo? O z variando de 0 até a raiz de 4 menos r ao quadrado, o r variando de 0 até 1, e o θ variando de 0 a 2π. Vejam só, se eu for resolver essa integral aqui, do jeito que ela está aqui, na hora que eu resolvo a integral de dθ, vai aparecer um θ de 0 a 2π, isso aqui vai dar 2π, certo? Tudo bem? Então, eu vou ficar com a integral de 2π, e aí eu vou ter essa integral aqui. Ó. Estão acompanhando o que eu estou falando ou não? Sim. Sim. Ok? E aí eu vou resolver essas integrais aqui, e o 2π já está aqui. Se eu for resolver essa integral do jeito que ela está aqui, ó, eu vou integrar em z primeiro, aí eu vou ter que manter o r e manter o θ. Aí eu vou resolver o t, vai aparecer esse cara aqui, aí eu vou integrar o r, que eu vou fazer por substituição, porque eu vou ter 4r ao quadrado numa raiz e esse r aqui, então uma substituição simples vai resolver. Aí eu vou resolver o θ. E cada vez que eu vou fazer esses passos, eu vou levando o θ junto comigo, entendeu? Antes de eu sair resolvendo, observe se o meu θ está lá no final, se por acaso ele poderia ser jogado para frente. Porque se nem o z, nem o r dependem de θ, e o r, por exemplo, está variando entre duas constantes, porque se ele não depende de θ, alguém aqui tem... Eu posso jogar esse cara lá para frente. E aí, essa integral, eu não tenho que ficar levando essa integral comigo ao longo do exercício inteiro. Tudo bem? É só uma observação que a gente pode fazer que deixa mais prática a resolução, tá? Então, ó, nesse caso, mais meio e mais meio. Tudo bem? Sim. Então, a gente termina esse exercício, certo? Certo, Pro. Então, vamos lá. Vou fechar de novo para ir para o último exercício. O último exercício, lembrem dessa observação aqui que eu fiz, que no último exercício eu fiz exatamente o caminho mais comprido para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá? Não esquece dessa observação que eu fiz aí, não. Tá com a cara que vai chover aqui. Vamos lá, fecha isso. Fecha isso. Último exercício. Cadê? Aqui. O exercício pede para encontrar os limites de integração em coordenadas esféricas que calcula o volume do sólido. Ele já dá o sólido lá, certo? O sólido também é bem bonitinho, né? É uma esferazinha pequenininha e meia esfera por cima.
O meu está muito mais bonito que o do livro, óbvio, mas é isso aqui. Tá, minha professora, do livro parece uma aranha amassada. Deu até difícil para entender. Não é? Uma aranha amassada foi ótimo. Tá bom? Então, ó, o que a gente tem? Essa esferazinha aqui, ó, ela tem um centro deslocado da origem. O centro dela está no eixo Z. Por isso que ela tem essa equação, ρ igual a cosseno φ. E a esfera centrada na origem, ρ igual a 2. Tá bom? Então, ó, essas são as equações. Aí as variações. A variação de ρ, porque veja que eu vou começar com ρ, porque ρ depende de φ. Então, eu já resolvo o meu problema de ρ. Qual é a variação de ρ? O que acontece? A região que eu quero é a que está fora da esfera menor. O ρ começa na origem. Então, qualquer sentido, direção que eu pegar para ρ, ele começa variando dentro dessa esferazinha. Tá? Então, eu não quero essa variação. Eu quero quando ele sai da esferazinha. Então, eu quero quando ele sai de cosseno de φ. Então, o menor valor que o ρ vai assumir para mim é cosseno φ. E o maior é justamente quando ele sai da esfera maior, que é o ρ igual a 2. Ok? Qual é a variação de ρ, então? O cosseno de φ até 2? Cosseno de φ até 2. Ó, planificando esse desenho, é isso aqui que a gente tem, ó. Olhando de lado, né, pegando o desenho e olhando de lado, vocês podem fazer isso aqui, inclusive. Isso aqui vocês conseguem fazer, pelo amor de Deus. Isso aqui é egípcio, desenho egípcio. Certo? Eu tenho aqui o ρ cosseno φ. Qual é a variação do ρ? Essa aqui, ó. O ρ está variando. A região que me interessa é essa aqui, ó. Certo? Essa é a região que me interessa. Então, essa é a variação de ρ. Ok? Então, de cosseno de φ até 2. Variação de φ. Aonde começa o ângulo φ? Onde eu começo a medir o ângulo φ? Da origem? 0? Não. Do eixo Z? Positivo ou negativo? Positivo. Do semi-eixo Z positivo. Aqui no eixo Z é que o φ é igual a 0, certo? Ou seja, aqui assim, ó. Para eu obter essa região, o φ varia daqui de cima até chegar no plano XY, certo? Ou seja, essa é a variação de φ. Ó. Começa aqui e desce até chegar aqui. Se aqui é o φ igual a 0, Ingrid, aqui o φ vale quanto? Π sobre 2. Então, qual é a variação de φ? De 0 até π sobre 2. Acertei? Lógico. E a variação de θ continua sendo a mesma, de 0 a 2π. Beleza? Agora, qual é a integral do volume? Essa é a fórmula da integral do volume. Quem é o dv em coordenadas esféricas? Rho quadrado seno φ. Esse elemento faz parte do elemento de volume das coordenadas esféricas. E aí agora eu tenho essas variações aqui, que são todas, o ρ que é mais complicado um pouco, certo? Rho, φ e θ. Agora veja, a observação que eu falei na aula, no exercício passado. O ρ depende de φ? Sim ou não? Depende. Depende. Está aqui, ó. Uma das variações do ρ depende de φ.
O ρ depende de θ? Não. Não tem θ aqui, ó, certo? O φ depende de θ? Também não. Também não, porque o φ está entre duas constantes. Então, essa integral, do jeito que ela foi montada aqui, eu poderia reescrevê-la, certo? Eu poderia reescrever essa integral colocando o θ em primeiro lugar e mantendo o ρ e o φ nas suas respectivas ordens. Rho e φ eu não posso trocar sem fazer alterações. Eu posso trocar, mas tenho que fazer alterações. Mas do jeito que está aqui, ó, eu posso manter o θ de 0 a 2π, o ρ do cosseno de φ até 2 e o φ de 0 até π sobre 2. E aí, ao integrar θ primeiro, já me aparece um 2π aqui e eu fico livre dessa integral para o resto do exercício. Tá bom? Poderia fazer isso. Você pode lá, como ρ e φ não depende de θ, então estou jogando θ para frente. Vou integrar o θ primeiro e segue o barco. Tá? Então, ó, variações, a integral, ok? Meio ponto cada um. Apaguei muito depressa, não? Não. Apagou, mas a gente sabe que é para variação e outro para integral, então tá tranquilo. Tá, deixa eu tirar aqui agora primeiro. Faltou tirar isso aqui. Ah, cadê? Aqui. O que eu fiz aqui? Perdi. Os valores. Aqui. Ah, é esse aqui mesmo. Então, agora a gente só vai resolver essa integral. O que eu fiz? Eu mantive o θ lá no final. Então, você observa que, ó, a primeira integral que eu vou resolver é de ρ. Então, ρ ao quadrado vai dar ρ ao cubo sobre 3. Eu vou variar de cosseno de φ até 2. Certo? Esse seno de φ já estava aqui. Quando eu faço essa integral, ó, esse pedaço aqui eu fico 2 ao cubo, dá 8 terços, cosseno ao cubo de φ sobre 3. Então, esse é o resultado da minha primeira integração. Observe que o φ e o θ continuam ali. Bom, multiplico esse seno dos dois, separo em duas integrais. Aqui eu tenho uma integral de seno, de φ, e aqui eu tenho uma integral que eu resolvo como? Como é que resolve essa integral aqui? Alguém resolveu? É substituição? Uma substituição. Muito bem, Brenda. Qual substituição, Brenda? De U é igual a cosseno de φ. U igual ao cosseno de φ. Já que o cosseno está ao cubo, se eu chamar o U de cosseno, o du vai ser menos seno de φ, e aí eu troco isso aqui tudo, certo? Uhum. Maravilha. Então, ó, essa aqui eu faço do jeito que a Brenda falou. Eu vou chamar o U de cosseno. O du é menos seno de φ. De φ, Zé Arnaldo. De φ, filho. Não é de θ. É de φ. Opa, peguei a cor errada ainda. De φ. E aí o menos du, tal, faz essa continha, eu vou resolver isso aqui. Tá? Ó, então, essa substituição, porque essa conta vai ter que ser feita, isso aqui meio ponto. Tá? E aí, ó, eu vou apagar para poder continuar a resolução. Beleza?
Opa, apaga isso aqui também. Aí, ó, eu chego nessa integral. Aí aqui, ó, integral, o cosseno aplicado é 0 π sobre 2. Cosseno a quarta, 0 π sobre 2. Esse aqui dá 0, esse aqui dá 1, esse aqui dá 0, esse aqui dá 1. E tem essa integral, que agora eu vou resolver a integral em θ. Certo? Aí θ 2π, fiz as continhas aqui, esse é o resultado final. Mas essa integral de θ eu poderia ter feito lá no começo, feita a análise de que, de fato, eu poderia ter colocado ela no começo, eu não precisaria ter carregado ela ao longo do exercício. Tudo bem? Esse resultado aqui, mais meio ponto. Esse exercício valia 2 pontos. Combinado? Sim. Combinado. Então, acho que resolvemos a lista 4, certo? Professor, Sim. eu não sei se fiz alguma coisa errada, mas o primeiro valia 4, né? O segundo também. Ixi. Opa. Vamos lá. Eu sou bom de desenho, mas não sou bom de conta, que não é a primeira vez que eu faço as coisas não dá Não sei se eu certo. perdi alguma coisa no caminho. Vamos. Não, mas... tá certo. Eu perdi aqui um meio ponto voado aqui. Ah, tudo certo, então? Tudo certo, desculpa aí. Não, imagina. O primeiro exercício vale 4, o segundo vale 4 e o último vale 2. Mais tarde eu coloco lá no Classroom a resolução, o vídeo e o PDF para vocês poderem confirmar alguma coisa que estiver faltando. Maravilha? Maravilha. Muito obrigado pelas presenças. Vale a pena. Então, respondendo a sua pergunta, Manuela, o que acontece? Deixa eu só fazer uma fala aqui, porque depois eu vou emendar esse vídeo no outro, vai ficar tosco o negócio, né? Eu encerrei a gravação, fizeram uma pergunta, eu comecei a gravar de novo para deixar para todo mundo assistir. Então, vai ficar meio doido, mas é isso que aconteceu. Vamos lá. Veja só. A essência das substituições em integrais múltiplas é que a gente pega a região. Eu estou com uma integral em xy ou xyz, ou, em geral, eu estou com uma integral em cartesianas. Seja ela dupla ou tripla, eu tenho a região onde eu estou integrando, que vai ser uma área ou vai ser um sólido. Beleza? Beleza. Essa integral eu vou transformar numa outra integral que eu vou mudar o sistema de coordenadas. Então, eu vou trocar para UV, para UVW, ou para aquelas três que a gente já conhece: polar, cilíndrica ou esférica. Tranquilo? Sim. Agora, vejam, o que a gente tem que ter tem que estar muito consciente disso. Primeiro, quando eu estou falando de qualquer transformação, qualquer substituição que não seja cilíndrica, esférica ou polar, é conveniente eu pegar a região de origem e desenhar a nova região no novo sistema de coordenadas. Entendeu? Tá, entendi. Então, é tipo assim, quando você tem uma esfera no... Eu esqueci uma coisa, mas tipo, tem uma esfera, aí quando você passou pro outro, virou um quadrado. Isso. Quando eu estou fazendo quando eu estou fazendo uma integração e a minha região é uma esfera e eu uso coordenadas, eu troco para coordenadas esféricas, a gente não redesenha a esfera em forma de cubo. Eu não preciso fazer isso porque eu estou falando de coordenadas esféricas. Porque é mais fácil visualizar a variação de ρ, φ e θ na região
das coordenadas cartesianas. É mais fácil olhar a variação de R e θ das polares na região cartesiana do que eu reescrever. Eu não preciso redesenhar a região quando se trata dessas três particulares. Mas quando eu vou fazer uma substituição qualquer, que é o caso do exercício 20 da lista, que ele propõe uma mudança de x, y, z para u, v e w, é conveniente você fazer a mudança. A sua região inicial é um elipsoide, uma bola de futebol americano. Essa bola vai ser transformada no quê? No seu novo sistema de coordenadas. É isso que vocês têm que pensar. Já estou falando demais. Mas é isso que você tem que fazer. Redesenha, olha para a sua nova região, para a sua nova equação, e veja no sistema de coordenadas U, V e W, que figura é essa, que sólido é esse. Porque essa mudança que ele propõe, x igual a AU, y igual a BV e z igual a CW, é isso? Essa mudança, ela transforma, ela deforma a sua região, o seu elipsoide, numa outra região. Você tem que olhar que região que é essa que vai dar aqui, entendeu? Tá. Assim, Acho que eu sei qual é a região. Agora eu não sei como é que vai ficar o limite de integração. Talvez, daqui para frente, você tenha que usar uma nova mudança de coordenadas para ficar mais fácil de resolver, entendeu? Hashtag fica a dica. Tá, acho que eu entendi. Ó, vou fazer mais. Eu vou fazer uma fala, mas não é no sentido é no sentido de tentar fazer com que vocês pensem mais basicamente, porque às vezes eu percebo que vocês estão pensando, vocês querem pensar numa coisa tão difícil e esquece de olhar o óbvio. Nesse exercício 20, quando você troca de x, y, z para u, v e w, essa região aqui é uma região bem simples. Tá? Eu não vou falar qual região que é, mas é uma região bem simples. Olha a transformação, transforma a equação usando a transformação que ele pede e olha para essa nova equação. É bem simples. Firmeza? Tá. Simples ao ponto de você ter que usar mais uma substituição. É isso que eu ia falar agora. Tem que substituir de novo. Bem, Para poder virar um quadrado dessa vez. bem, depois você conversa com a turma e explica para eles. Mas no vídeo eu não vou falar não, porque quem não veio não vai ter que te procurar depois. Tá bom, gente? Ô, professor, o jacobiano disso... Não, deixa eu falar. Disso o quê? O jacobiano da primeira transformação, ele vai ter... Ele vai ser bem facinho. É isso que eu ia falar. Tá certo, tudo bem. É que às vezes o negócio é tão fácil que vocês desconfiam, né? Desconfia, professor, que... Será que é isso mesmo? Tá esperando uma matriz do cão e vem um negócio... Exatamente, não é tão do cão assim. É uma atriz até bonitinha. Até o determinante dele é fácil de fazer. Beleza? Mais perguntas? Então, no more questions. Valeu, Alessandra. Que bom que ajudou. Vamos contemplar. Maravilha. Então, a gente se fala sexta. Tchau, Pro. Até sexta. Obrigadão. Tchau, Tchau, Pro. Tchau. Até.